Olá, hoje vamos começar falando sobre prevenção de fraude e dar alguns exemplos de como a gente consegue resolver alguns problemas e identificar alguns comportamentos usando novas ferramentas. Então, a nossa agenda vai ser bem simples. Vamos falar sobre algumas definições sobre detecção de anomalia, apresentar qual é o cenário de exemplo para identificar fraude e vamos usar algumas regras de inferência fuzzy bem fáceis para mapear os comportamentos. Depois a gente vai fazer análise dos resultados obtidos para verificar qual o tipo de comportamento em cada tipo de regra. A gente começa pela definição do que é um ato de fraude, que ele pode ser descrito como um ato de enganar outros para ganhos pessoais. Hoje em dia a gente vê esse tipo de assunto de forma recorrente pela internet e muitas pessoas caindo e sendo vítimas de fraude. Então a gente vai avaliar um tipo de cenário simples para detectar e ajudar a verificar antes de chegar no cliente que este é um cenário de fraude. Para isso a gente vai usar a detecção de anomalias, que é uma das áreas de aplicação do data mining, identificar comportamentos que são diferentes do que a gente espera que seja um cliente normal. E o cenário proposto vai ser o envio, a avaliação do envio de e-mail ou mensagens por WhatsApp, para verificar se aquela origem ela é uma origem fraudulenta ou não, se é uma mensagem segura ou um e-mail seguro. E para isso a gente vai usar o fuzzy, porque você consegue aplicar regras facilmente para identificar esse comportamento. Nos próximos slides a gente vai conseguir ver como é que é a aplicação dessas regras. O objetivo dessa apresentação é mostrar um exemplo e não mostrar como faz essa configuração que foi feita no MATLAB. Se for necessário mais detalhes sobre como é realizado isso no MATLAB, é só comentar abaixo que isso será feito em outra oportunidade. Mas nesse caso, foram usadas algumas variáveis para identificar se o comportamento do, da origem ela é fraudulenta. E uma das variáveis que foi utilizada é a quantidade de mensagens do mesmo originador. Então, se ela é uma quantidade de mensagens baixa, média ou alta. Fazendo no software, ele fica com essa imagem aí nesse slide. E em alguns pontos há uma interseção. Isso é uma característica de fazer essa avaliação usando o fuzzy. A outra variável usada foi a frequência do comportamento, porque você pode mandar uma quantidade de mensagens em pouco tempo. Normalmente os fraudadores eles enviam uma quantidade de mensagens, muitas mensagens num tempo muito curto. Então essa variável ela avalia se em pouco tempo foram enviadas mensagens, em um tempo mais intermediário e durante muito tempo foram enviadas mensagens, para tirar aquele caso de pessoas, às vezes, que mandam muitos e-mails ou mandam muitas mensagens, mas ao longo de mais tempo. Você pode usar a referência de segundo, de hora, de dias. Nesse caso aí foi de horas. A terceira variável foi a quantidade de destinatários.
Normalmente, quando você envia várias mensagens para destinatários únicos, né? Cada mensagem para cada destinatário é uma característica de fraude. Então, você tem uma alta quantidade de destinatários únicos para aquele tipo de mensagem. Então, essa variável ela coloca de 400 a mais 1.000 destinatários, você tem uma quantidade alta. Isso você pode ir alterando conforme você for identificando o que é o comportamento dos seus fraudadores. E esse é o resultado, né? Como você quer ver essa classificação, se é um usuário com comportamento, né, uma origem, né, com comportamento normal, se há um comportamento suspeito que tem que ser monitorado para verificar se é fraudulento ou se é algo que um usuário às vezes fez de forma única ou se ele é realmente fraudulento. É assim que você vê no MATLAB e depois de fazer todas essas configurações. Normalmente, fazer uma tabelinha identificando cada cenário é mais fácil na hora de aplicar as regras. Nesse aí que está marcado, você vê que se a quantidade de mensagens é baixa e a frequência é baixa e a quantidade de destinatários é baixa, você espera que o comportamento seja normal. Então você vai fazendo todos os cenários e classificando. Para isso precisa que uma pessoa identifique quais esses comportamentos, né, que se chama de especialista, para verificar se esse é um cenário normal, suspeito ou fraudulento. E tudo isso também pode ser dinâmico e você pode alterar. Esse é o resultado após serem inseridos dados reais nesse sistema. Isso é classificado como supervisionado. O especialista ele avaliou cada dado e ele classificou como fraudulento, suspeito ou normal. E o sistema fez a sua avaliação e foi feita essa comparação. Então, o sistema ele tem uma boa porcentagem de aceito. O objetivo dessa apresentação foi mostrar um caso simples de análise de fraude usando fuzzy. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser mais detalhamentos sobre novos cenários ou novas possibilidades, é só comentar abaixo. Obrigada.